aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 122 do mangá da Uzaki-chan. No capítulo passado, né, nós vimos que o passado do Kiri voltou, né, pra poder atormentar ele, né? Mais ou menos, né? Deu a entender que ela vai atormentar ele, né? Já que ele pediu desculpa a Momo, só que ela disse que desculpou, né? Mas ficou aquele clima pesado, como se ela estivesse sendo falsa, né? Mas também, né? Depois do Kiri ter virado pra ela e dizer que ele não gostava de garotas que parecem um esqueleto de frango, né? Porra, Kiri é foda. E eu falo pra você, gente, o Kiri gostava dela, tá? Provavelmente ele gostava dela, mas eles eram mais novos, né? Então ele não sabia muito bem como expressar os seus sentimentos, né? E essa menina deve ter perguntado se ele gostava dela e ele meteu uma dessa. Tadinho, Kiri, te entendo, cara. Quando a gente é novo, a gente quer chamar a atenção da menina que a gente gosta de qualquer jeito. Só que a gente acaba dando um baita tiro no pé. Mas enfim, a partir daí que nós vamos ver hoje. Antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal. Vocês vão estar ajudando pra caramba vídeo todos os dias. Vou deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram. Então me segue lá. Aquele abraço bem gostoso para todos no meu canal. Ó, vocês são demais. Se você não é membro, só de membro. Você vai ter vários benefícios. Esse capítulo começa, né, com a Momo mandando uma mensagem para o Kiri, né, dizendo que já chegou em casa e desejando um bom treino pra ele. Ele acaba agradecendo, né, e diz que depois que ele terminar a academia, ele manda mensagem pra ela. Nós vemos que o Kiri tá bastante nervoso, né, bastante apreensivo, né, com tudo isso, e acaba indo pra academia. Vemos ele se esforçando bastante, falando que ele não pode pensar nesse tipo de coisa, só que ele não consegue tirar a Momo da cabeça dele, né, fala, meu Deus, isso é impossível, isso é impossível. Ele até acaba errando ali no treino, né, e o seu pai acaba vindo pra poder dar um suporte, né, pra ele não se machucar. Nós vemos que o Sasamoto também tá ali treinando, né, e diz pro Sr. Fuji para que depois ele terminar de ajudar o Kiri, para ele poder ajudar ele também, né, auxiliar ele no treino. O Sasamoto acaba chamando a atenção do Kiri, né, e pergunta quem era aquela garota bonita de antes, né, que estava com ele antes dele chegar na academia. O Sr. Fuji fica desesperado, fala, como assim, como assim, como assim? E nós vemos o Sasaki e o Sakurai, né, entrando ali na academia. Nós vemos os caras agradecendo o Sakurai, né, pelo bom trabalho duro, né, e ele acaba vendo uma confusão, né, e pergunta o que aconteceu. Nós vemos que o Sr. Fuji acaba gaguejando e falando, Sakurai, Sakurai, eu queria popular, eu queria popular. O Kiri segura o seu pai e fala, para, seu idiota, para de fazer esse tipo de coisa, para de fazer esse tipo de coisa. E o Sasamoto fica ali, caramba, né, só os garotos bonitos se dão bem, né, isso é muito injusto, isso é muito injusto. E ele acaba explicando toda a situação, né, e o Sasaki acaba falando, né, que aquela pessoa era da escola do ensino médio, etc e tal. Eles começam a conversar ali sobre o Kiri, né, um fala que ele tá bastante animado, o outro fala que eles são namorados, etc e tal. Só que o Kiri tá bastante nervoso, né. O Sasamoto então acaba falando para o Kiri, né, pra ele não desistir, né, que ela era uma garota muito bonita, né, que seria um desperdício, né, deixar ela ali pra outra pessoa. O Kiri fica bastante nervoso, né, enquanto todo mundo continua falando e tal. Perguntou assim, mas como assim, Kiri? Você falou que gostava de uma menina mais velha, então significa que aquela menina é um pouco mais velha, como assim? O Kiri então acaba falando, né, que ela não é a ex-namorada dele, né, que eles se davam muito bem, né, mas não é ex-namorada. O Sasaki então acaba perguntando, né, o que preocupa ele, né. O Kiri fica bastante pensativo e acaba pensando na Ami e na Momo ao mesmo tempo, né, e ele acaba dizendo, né, que ele conheceu alguém recentemente e que tem uma menina, né, que ele pensava que era boa pra ele, que acabou voltando, e isso acaba meio que entrando em conflito, né, ele não sabe muito bem o que fazer, né, já que, ao que parece, ele ainda gosta dessa menina, né, ele gosta das duas e não sabe como reagir nessa situação, né? Se ele deve deixar uma, deve deixar outra, ele não sabe muito bem o que fazer, né? O Sasaki então acaba falando pra ele, né, que não tem outro jeito, né? O Sasamoto fica bastante confuso e pergunta se tá tudo bem, né? Não tem problema, né, gostar de duas pessoas. O Sasaki acaba falando pra ele, né, que esse é um problema que o Kiri tem que resolver. O Kiri começa a chorar, fala, meu Deus, isso é terrível, isso é terrível. E o Sasamoto vai aconselhar ele, né, falando pra ele ficar tranquilo e que ele já se apaixonou por 10 meninas ao mesmo tempo, né, e que nenhuma era boa o suficiente pra ele, mas que ele reduziria as 10 ali, né, só pra poder ficar com uma, né, que queira namorar com ele. Então tá tudo bem para o Kiri, né? E que ele não precisa terminar com nenhuma das duas, né? Todo mundo fica meio assim, né? Com esse conselho ali do Sasamoto, né? E o Sakurai acaba falando, né? Que não pode ajudar muito nessa questão, já que ele só gostou de uma menina até hoje, né? Que foi a Uzaki, mas que o Kiri precisa se esforçar bastante e dar o melhor dele, né? Se preocupar com elas e fazer o que ele precisa fazer, né? E que é pra ele não ser covarde, que é pra ele tomar uma atitude. Kiri acaba agradecendo, né? O Sakurai e pergunta se eles
está livre no outro dia. O tempo então acaba passando e o Kiri vai ali na cafeteria, né, onde o Sakurai trabalha, e acaba dizendo, né, para o Sakurai e para o Sasaki que a garota que ele disse que gostava era colega de trabalho dele, era a Ami. Isso deixa o Sakurai em choque, né? E começa a passar tudo na cabeça dele, né? A confissão ali do Sasamoto, o Sasamoto gostando ali da Ami, dizendo que vai malhar ali pra poder ficar com a Ami. E isso começa a mexer com ele, porque agora ele precisa tomar uma decisão. O amor ou a amizade, né? Em outras palavras, ele pode estar perdendo a amizade do Sasamoto, mas pode estar perdendo o amor da Uzaki por ficar contra o Kiri, né? Por isso que ali é o amor ou a amizade. E o Sasaki começa a brilhar os olhos, porque ele encontrou um novo brinquedo. Em outras palavras, ele vai começar a tentar a Ami. Eita porra! E o capítulo termina assim, né? Com o Sakurai preocupado, né? O Senpai preocupado e o Sasaki feliz, né? Porque o Sakurai tá com medo de ficar contra o Kiri, né? Perder a amizade do Sasamoto, ficar contra o Kiri, perder a Uzaki, né? Ou ficar contra a família ali da Uzaki, né? Por não apoiar o Kiri. Enquanto o Sasaki tá super feliz, né? Porque agora ele vai atormentar a Ami. Meu Deus do céu. Mas eu ainda acho que ele vai ficar com a Ami no final. Tenho quase certeza. Mas enfim, galera. Vamos esperar o próximo capítulo pra gente ver o que vai acontecer. Vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus, gente, maravilhosos. Fui!